Então vamos começar aí com mais um vídeo hoje, meus camaradas. Vamos falar sobre um filme hoje. No caso, eu vou inaugurar aí uma sessão que vai ter no meu canal chamada Locadora do Rômulo, que no caso, eu vou estar aí apresentando dicas de filmes em particular, né? Porque geralmente os vídeos que eu tenho feito têm sido vários filmes, os 10 mais alguma coisa, os 10 que eu, primeiro filmes que eu assisti, tal gênero, isso, aquilo. Mas dessa vez esse bloco, né, que vai ter no meu canal, que vai ser o Locadora do Rômulo. Locadora do Rômulo, eu vou apresentar um filme especial, vou comentar sobre ele, vou fazer de tudo para não dar spoilers e vou tentar fazer o máximo possível para deixar vocês de água na boca para assistir aquele filme ou não, né? Dependendo do filme. Então vamos começar aí com o primeiro filme que eu vou indicar no Locadora do Rômulo. Então vamos lá. Vamos aí, eu vou indicar no Locadora do Rômulo O Matador de Aluguel de 2024, esse lançamento aí que está causando uma grande, não digo polêmica, mas que está chamando muita atenção, está sendo bastante comentado. É um filme que eu quero agradecer aí em primeiro lugar, meu camarada Júlio, um amigo aí de infância aí, que me indicou esse filme e que eu tava meio resistente, meio querendo assistir pelo fato de eu lembrar muito da refilmagem de 1900, não, quer dizer, do original de 1989, né, com Patrick Swayze. Mas aí quando eu vi falar que tinham feito, né, essa refilmagem aí do Matador de Aluguel, eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu sou meio, fico na defensiva com, de certo modo, refilmagens de filmes queridos meus dos anos 80 e 70. Sempre eu fico meio com medo de eles fazerem alguma porcaria, né? Só que, outra coisa, eu fiquei na dúvida se era série, se realmente seria um filme, que hoje em dia Netflix, esses streamers, eles estão pegando tudo quanto é filme que tinha e estão fazendo séries, e geralmente você vai ver umas séries bobas, assim, só pra encher linguiça e ganhar dinheiro em cima de uma marca que é um filme antigo, e eu fico meio com medo dessas coisas aí. Depois eu fiquei sabendo realmente por esse meu amigo Júlio aí, que eu agradeço aí que ele me falou sobre esse filme, falou que era muito bom, e eu já fiquei bastante interessado em assistir. E eu também quero agradecer o Leandro Valina aí do canal Filmes e Games, que ele também no último vídeo que eu assisti desse canal, que eu sempre curto, o canal Filmes e Games, ele falou, né, bastante sobre esse filme, O Matador de Aluguel, ele indicou ele, e só reforçou ainda mais a minha vontade de assistir esse filme. Então, eu vou falar hoje sobre Matador de Aluguel, Roadhouse, de 2024, a refilmagem do filme de 1989. Então, vamos falar primeiro sobre o diretor desse filme, que é o Doug Liman, diretor de Nova York, conhecido por vários filmes de ação aí. Eu vou falar só sobre os filmes que eu assisti, dirigidos por esse diretor, só os que eu assisti. Primeiro filme que eu assisti com o Doug Liman, Identidade Borne, a Identidade Borne de 2002. Foi o primeiro filme que eu assisti dirigido pelo diretor Doug Liman. Depois temos aí Senhor e Senhora Smith, de 2005. Outro filme que foi o segundo filme que eu assisti do diretor Doug Liman. Seguindo aí, No Limite do Amanhã. Terceiro filme que eu assisti do diretor Doug Liman. É um filme de ficção científica, ação bacana aí, com Tom Cruise. Esse foi o terceiro filme que eu assisti do diretor Doug Liman. E para finalizar, né, temos aí Matador de Aluguel, 2024. Quarto filme que eu assisti do diretor Doug Liman. Ou seja, foram 4 filmes que eu assisti com esse diretor.
Eu não digo que teria um filme ruim que eu assisti desses quatro que eu assisti do Doug Liman, mas se eu tivesse que dizer qual o filme mais fraco que eu achei do Doug Liman até agora, dos que eu assisti, eu diria que foi Senhor e Senhora Smith. E o melhor, sim, que eu poderia dizer, eu ficaria na dúvida aí entre A Identidade Borne, o filme, inclusive, o primeiro filme que eu vi com ele, não é o primeiro filme que ele dirigiu, mas é o primeiro filme que eu vi que ele dirigiu, que eu assisti. Eu diria que A Identidade Borne, de 2002, talvez seja o melhor filme que eu assisti do Doug Liman, mas não fica também muito à frente dos outros melhores, que eu acho que são esse Matador de Aluguel, de 2024, e do filme também com Tom Cruise, né? No Limite do Amanhã. Então eu achei legal esse filme. Mas acho que até pela história e pelo fato da importância que a Identidade Borne teve, eu diria que a Identidade Borne talvez seja realmente o melhor filme que eu assisti do diretor Doug Liman. Agora vamos falar aí sobre o protagonista do filme, né? O astro do filme, que é o Jake Gyllenhaal, ator que eu gosto pra caramba desse ator. Eu acho ele tem um potencial muito grande para fazer, inclusive, vários tipos de papéis diferentes, né? Ele é um ator americano que é filho de um diretor e poeta, né, chamado Stephen Gyllenhaal, e de uma roteirista, Naomi Fowler. E ele tem uma irmã que inclusive faz filmes também, que é atriz também, que é a Meg Gyllenhaal. Acho que a maioria do pessoal vai lembrar da Meg Gyllenhaal muito mais pelo papel que ela fez como a Rachel, né, no filme Batman Cavaleiro das Trevas. O ator tem 42 filmes no seu cartel, né, no seu, como é que eu posso dizer? Já fez no seu currículo, né? O ator tem cerca de 42 filmes no seu currículo. E eu vou falar aqui sobre os filmes que eu assisti com o Jake Gyllenhaal atuando. O primeiro filme que eu assisti com Jake Gyllenhaal atuando, O Dia Depois de Amanhã, de 2004. Ele é o semi-protagonista do filme, né? Ele é o filho do protagonista, mas também ele tem um coprotagonismo no filme. Sim, é um filme catástrofe mediano, não tem também nenhuma grande atuação dele no filme, mas não é um filme ruim também, cara. É um filme que dá pra você assistir numa tarde de domingo, um dia depois de amanhã, sem se enfadar. Agora sim, vamos com o segundo filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Donnie Darko, filme de 2001. É um filme cult aí, cultuado aí pra galera jovem aí, por muitos críticos de cinema. Tem um grande fã-clube. E é um filme que, sinceramente, ele mostrou pra mim quem era Jake Gyllenhaal, porque o primeiro filme que eu vi com ele, que foi O Dia Depois de Amanhã, a atuação dele, a própria presença dele no filme foi uma coisa muito apagada, né? Tanto que sempre quando eu lembrava de O Dia Depois de Amanhã, eu lembrava do Dennis Quaid. Só do Dennis Quaid que eu lembrava. Não um filme dos que eu mais gosto, que também dos que eu assisti muitas vezes, mas do pouco que eu lembrei, eu lembrava mais do Dennis Quaid. Nem me lembrava quem era o filho dele no filme, que justamente era o Jake Gyllenhaal. Agora, Donnie Darko, como ele é o protagonista desse filme, que foi um filme que chamou muita atenção para a atuação, para o talento dele, é muito difícil você depois de ter assistido, não lembrar realmente do Jake Gyllenhaal como a cara desse filme. Ele é o próprio Donnie Darko, na realidade, também, né, no filme. E tem uma coisa interessante que nesse filme ele está aí atuando lado a lado com a irmã dele, a Meg Gyllenhaal, e ambos são irmãos no filme, né? Fazem papel de irmãos nesse filme. Um filmaço de ficção científica, suspense, tudo misturado. É um filme que até não dá nem para se falar muito rasamente sobre ele, cheio de reviravoltas aí. Então, segundo filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Donnie Darko, filme de 2001,
Fui assistir ali no final de 2004. Aluguei esse filme para me assistir. Terceiro filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Soldado Anônimo. Filme de 2005. Filme bacana aí. Então, uma crítica até bem cínica, né, sobre a Guerra do Golfo. Uma boa atuação do Jake Gyllenhaal nesse filme. Também é quase impossível você não lembrar, ou não lembra de Soldado Anônimo, da cara do Jake Gyllenhaal nesse filme. Ele marcou bastante. Na realidade, eu só lembro do Jake Gyllenhaal. Quando eu paro para lembrar assim, do Soldado Anônimo, eu só lembro do protagonista do filme, que é o Jake Gyllenhaal. Então, terceiro filme que eu assisti aí com o Jake Gyllenhaal, Soldado Anônimo. Quarto filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Vida, filme de 2017. É uma espécie até de meio que de Alien, um passageiro meio que um pouco mais realista, né? De certo modo. Então, assim, ele tem uma participação não tão assim... Não, na realidade ele é o protagonista do filme, né? Então, assim, eu não lembrava muito bem que era ele que estava nesse filme, que tem uma porrada de atores aí que você meio que esquece que eles estão no filme. Mas tá aí. Quarto filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Vida. Agora vem aí o quinto filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Os Suspeitos. Filme de 2013. Filme bem sombrio, bem... um suspense aí que... Assim, uma temática bem mais sombria, mais dark. E foi um filme que mostrou pra mim ali, até então eu sempre tinha uma dúvida, porque o Jake Gyllenhaal sempre geralmente fazia papéis ali de um garotinho juvenil ali, que você não esperava muito dele, né, na atuação. Nesse filme você vê um papel mais sério, mais pesado assim, tal como o Donnie Darko. Só que ele já faz um personagem bem mais velho, né, quando ele fez Donnie Darko. E a partir daí, né, em 2017, quando eu assisti esse filme, e eu percebi que esse ator, o Jake Gyllenhaal, é um ator que tinha um potencial muito grande para essas temáticas, para esses filmes mais thrillers, esses filmes mais de suspense, mais uma temática mais pesada. Percebi que ele tinha um talento muito grande para um potencial muito grande para ser usado nesse tipo de filme. E então tá aí, Os Suspeitos de 2013, junto com o ator que faz o Wolverine aí, né, o Hugh Jackman. Os dois roubam a cena, né? Eu não lembro de mais ninguém nesse filme, tirando o rapazinho lá que é meio metido a psicopata, que é o ator que fez Paul Dano, né? O ator que já fez uma porrada de papéis semelhantes assim ao que ele faz nesse filme. Então tá aí, o quinto filme que eu vi com o Jake Gyllenhaal, Os Suspeitos, de 2013. Na realidade, esse daqui deveria ter sido o quarto filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Amor e Outras Drogas, de 2010. Eu tinha visto ele uns anos antes dos filmes anteriores que eu falei, que foi Vida e Os Suspeitos. É um filme que, pela capa, você acha que deve ser uma comédia romântica, uma comédia meio boba, né? Mas o filme tem uma pegada de drama bacana, tem... O personagem dele também é bem interessante nesse filme. Eu indico aí esse filme, foi o quarto filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal. Amor e Outras Drogas, tem uma comédia até humor negro em alguns casos. Romance também numa medida bacana e drama que é bem encaixado. É um filme que mescla muito bem esses três gêneros. Amor e Outras Drogas, 2010. Quarto filme que eu assisti com Jake Gyllenhaal. Sexto filme que eu assisti com Jake Gyllenhaal, Animais Noturnos, 2016. Filme que, sinceramente, eu já tinha uma boa opinião sobre o Jake Gyllenhaal como ator, mas esse filme mostrou para mim o quanto que ele é um ator incrível, né? Um ótimo ator aí, um dos melhores dos últimos tempos. Animais Noturnos, um filmaço aí de 2016. Eu assisti esse filme em 2018. Filmaço aí. Animais Noturnos, sétimo filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal. Oitavo filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal,
O Abutre, de 2014, um filme também com uma pegada mais pesada, mais de suspense, um filme mais assim, mais dark, de certo modo, e bem realista se a gente for ver, né? Então assisti ele também em 2018, O Abutre, de 2014, oitavo filme que eu assisti com Jake Gyllenhaal. Nono filme que eu assisti com Jake Gyllenhaal, Contra o Tempo. Filme que eu me surpreendi, eu achei muito bom essa pegada de looping no tempo. Eu adoro essas histórias assim, de ficção científica bacanas. A atuação dele é muito boa nesse filme. Atores que têm uma atuação boa geralmente são aqueles que criam uma empatia enorme, que a gente se torce pelo ator ali, ou pelo personagem. Eu odeio ele demais, né, pelo fato de ser às vezes um personagem extremamente mau. Então tá aí o oitavo filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Contra o Tempo, de 2011. Agora o nono filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, de 2010, baseado num jogo de videogame aí, bastante famoso aí dos anos 2000. Então tá aí uma atuação bacana, interessante aí. Ele manda muito bem também em ação, não só em suspense, em drama e nessas temáticas mais dark, mais sombrias, mais sérias, mas também em ação. O Jake Gyllenhaal também mandou bem, tal como em comédia também. É um ator bem completo, se a gente for ver da geração dele. Então, o nono filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, de 2010. 11º filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Zodíaco, de 2007. Filmaço aí, filme incrível, de suspense, muito bom. O Jake Gyllenhaal, ele é inclusive o protagonista do filme, faz um papel bem bacana nesse filme. Então esse foi o 11º filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Zodíaco, de 2007. 12º filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Homem-Aranha Longe de Casa. Ele faz o papel do Mistério. Bacana, sim, atuação diferente. A gente nunca ia imaginar o Jake Gyllenhaal, que é um ator de filmes mais sérios, de suspense, na maioria das vezes, thrillers, fazendo parte de filmes de super-herói aí nos últimos tempos. Ele fez um bom papel aí. Filme de 2019, Homem-Aranha Longe de Casa, 12º filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal. E aí temos o 13º filme, o último filme até agora que eu assisti, o mais novo filme que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, Matador de Aluguel, de 2024, que me surpreendeu porque ele faz um papel bem mais brucutu, mais de ação, assim, bem diferenciado do restante que eu já vi até hoje, pelo que a gente viu aí entre esses 13 filmes que eu assisti com o Jake Gyllenhaal. Então, são 13 filmes que eu assisti com esse grande ator, e o Matador de Aluguel foi o 13º filme de 2024. Então, se eu tivesse que dizer aí o pior filme que eu considero o mais fraco, vamos dizer assim, que eu não vejo nenhum filme ruim entre os 13 filmes que eu assisti com o Jake Gyllenhaal, eu não consigo considerar nenhum filme ruim. Mas se eu tivesse que dizer o filme mais fraco dessa lista aí, eu colocaria provavelmente o Dia Depois de Amanhã. Eu acho que ele é um filme mais fraquinho assim nessa questão dos filmes que eu assisti com o Jake Gyllenhaal. E se eu tivesse que dizer o melhor filme que eu assisti até hoje com o Jake Gyllenhaal, eu colocaria Animais Noturnos, de 2016, e abaixo dele Os Suspeitos, de 2013. Agora, se fosse, assim, só como filme, se fosse para me dizer assim, pela atuação do Jake Gyllenhaal, a mais fraca atuação do Jake Gyllenhaal, na minha opinião, provavelmente foi realmente o Dia Depois de Amanhã, né? Ele é bem inexpressivo em relação a outras atuações dele. De 2004, O Dia Depois de Amanhã, de 2004, é a atuação mais fraca, na minha opinião, do Jake Gyllenhaal, mas não chega a ser ruim, mas é a mais fraca, mais apagada.
E a melhor atuação, na minha opinião, do Jake Gyllenhaal, eu colocaria Animais Noturnos de 2016, seguido pelo Os Suspeitos de 2013. Dos outros atores aí, nós temos a mocinha do filme, né? A que ficou meio como a parceira, o par romântico, de certo modo, do filme. Daniela Melchior, que é uma atriz portuguesa. E assim, eu não conhecia essa atriz de filme nenhum. Não lembro dela de filme nenhum. Ela tem olhos verdes bem marcantes aí, que chama bastante atenção. Vamos falar aí sobre os filmes que eu assisti com essa atriz até agora. O primeiro filme que eu assisti com essa atriz portuguesa, Daniela Melchior, foi Velozes e Furiosos 10 do ano passado. E eu nem lembro, sinceramente, dessa atriz no filme, cara. Eu tô puxando na memória aqui, tentando fazer força para lembrar dela nesse filme. Mas, sinceramente, eu nem lembro da presença dela nesse filme. Então tá aí, o primeiro filme que eu assisti com a atriz Daniela Melchior, Velozes e Furiosos 10, de 2023. Segundo filme que eu assisti com a atriz Daniela Melchior, Guardiões da Galáxia 3, volume 3, de 2023 também. Esse ano de 2023 foi o ano de ascensão dessa atriz no cinema. E eu tô tentando fazer um esforço para lembrar dessa atriz no Guardiões da Galáxia volume 3, mas não consigo lembrar dessa atriz no filme, sinceramente. Terceiro filme que eu assisti com a atriz portuguesa Daniela Melchior, O Esquadrão Suicida de 2021. Eu tô tentando aqui fazer um esforço para lembrar dessa atriz no filme, mas eu não consigo me lembrar também de nenhuma participação dela no filme, assim. Então esse foi o terceiro filme que eu assisti com ela, O Esquadrão Suicida 2021. Aí temos aí agora o quarto filme que eu assisti com essa atriz, agora então, quatro filmes que eu assisti com ela até agora, que foi o Matador de Aluguel de 2024. Nesse filme dá para lembrar mais da atuação dela, pelo fato de ela ser a mocinha, entre aspas, do filme, o papel mais de protagonismo no filme. Porque, sinceramente, os outros filmes que eu falei aí, os outros três filmes que eu assisti anteriores, eu não lembrava dessa mulher de filme nenhum, sinceramente. E aquela coisa, quanto mais é importante, mais marcante é uma atuação, mais a gente lembra, quando vai lembrar de um filme, a gente lembra daquele personagem, daquele ator que fez aquele filme. E, sinceramente, por eu não lembrar nada dos três filmes anteriores que essa atriz participou, eu acho que a atuação dela foi bem fraca nesses outros filmes, porque eu não lembro nem que ela estava nesses filmes. Então, de longe, né, eu já vou dizer que o melhor filme que eu assisti com a Daniela. Quer dizer, a melhor atuação dela, na minha opinião, no cinema até agora, na minha opinião, foi no Matador de Aluguel. Justamente porque é o único filme que eu lembro que ela participou. Os outros filmes ela praticamente passou invisível para mim. Agora, se eu tivesse que falar a pior atuação dela, só para você ter uma ideia, eu não lembro nem que ela estava nos outros filmes. Então eu não posso nem julgar qual foi a pior atuação dela, mas eu posso chutar que talvez tenha sido no Velozes e Furiosos 10, né? Geralmente todo mundo não exige muito de si nesses filmes da franquia Velozes e Furiosos, então provavelmente possa ser mesmo a atuação mais fraca dela aí tenha sido no Velozes e Furiosos 10. Acho que, se eu não me estiver enganado, puxando na memória aqui, acho que ela faz o papel da irmã da mulher lá que era fazia um papel de uma brasileira policial que era mãe do filho do Toretto. Então acho que é bem isso. Acho que ela faz a irmã dessa, dessa mulher que morreu vários episódios antes da franquia. É bem isso mesmo. Então é um papel bem descartável, assim. Então eu continuo mantendo essa situação de que ela foi a atuação mais fraca dela mesmo na franquia, na carreira dela que eu vi dos quatro filmes que eu assisti com ela. Agora, se eu tivesse que falar melhor filme, né, independente de ser a atuação dela ou não, o melhor filme quer dizer, o filme mais fraco, né, que eu vi até agora com essa atriz,
foi com certeza também o Velozes e Furiosos 10 de 2023. E o melhor filme, na minha opinião, que ela participou foi, na minha opinião, Guardiões da Galáxia, volume 3 de 2023 também. Temos aí a atriz Jessica Williams, americana, que ela faz o papel da patroa, né, do personagem do Jake Gyllenhaal aí no filme. Mas, sinceramente, olhando aqui, tentando olhar aqui quais os filmes que eu assisti. Vamos lá, vamos ver quais os filmes que eu assisti com essa atriz já, tirando o Matador de Aluguel. O primeiro filme que eu assisti com essa atriz, a Jessica Williams, foi Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, de 2022. Eu nem lembro dela estar nesse filme. Mas tudo bem. E o Matador de Aluguel. Só 2 filmes que eu assisti com essa atriz. Então, unicamente só 2 filmes que eu assisti com a Jessica Williams. Se eu tivesse que escolher a melhor atuação dela, cara, não tem como, velho. Porque eu só lembro dela nesse filme, O Matador de Aluguel. Ela tem uma participação mais expressiva. Não lembro nem que essa atriz estava no O Segredo de Dumbledore, né? Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore. Então eu diria que talvez um pouco mais expressiva realmente tenha sido a melhor atuação dela no Matador de Aluguel. Porém, se eu dissesse qual o melhor filme que ela esteve presente, com certeza eu diria que foi Animais Fantásticos e O Segredo de Dumbledore. A atriz aí, Jessica Williams. Vamos agora com Conor McGregor, que foi uma surpresa para mim a participação desse filme. Eu gostei da atuação dele, ele é bem o que ele é na vida real. Eu já vi ele em luta de UFC, grande astro de UFC, a lutador irlandês, nascido em Dublin. O cara é mais novo que eu, velho, nasceu em 88. Caramba. Então, assim, um cara que é muito polêmico dentro e fora dos rings, né? E ele fez uma ótima atuação aí como vilão aí do filme Matador de Aluguel. E eu só vi mesmo, o único filme que eu assisti com ele foi Matador de Aluguel. Então eu não posso dizer de outras atuações dele, nem comparar nada desse tipo. Conor McGregor. E vamos aí com mais um ator português. Eu tinha uma leve impressão que o Joaquim de Almeida fosse português, mas ele, se você parar para perceber, ele fez muito filme em Hollywood, fazendo papel de mexicano, de espanhol. E eu até achava que ele pudesse ser espanhol, entendeu? Mas agora a gente tem a confirmação que não é Joaquim de Almeida, como eu achava que era. É Joaquim de Almeida. Ator português, nascido em Lisboa. E tem uma porrada de filmes, cara. Vamos falar aí sobre os filmes que eu assisti com o Joaquim de Almeida. Então vamos começar com o primeiro filme que eu assisti com Joaquim de Almeida, A Balada do Pistoleiro, de 1995. O papel mais emblemático, realmente, na minha opinião. Toda vez que eu vejo esse ator, Joaquim de Almeida, eu lembro sempre dele na Balada do Pistoleiro, no papel do Mucho, que é o traficante desse filme. Então, tá aí o primeiro filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida, A Balada do Pistoleiro, de 1995. Segundo filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida, Atrás das Linhas Inimigas, de 2001. Filme legal que passou no Tela Quente. Acho que foi, nem lembro que ano foi, se foi ano 2000, 2001, uma coisa assim. Filme interessante que fala um pouco sobre os horrores na guerra da Sérvia, né, na guerra civil na Sérvia e na Bósnia. Então tá aí o segundo filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida, filme de 2001, Atrás das Linhas Inimigas. Terceiro filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. Faz o papel do traficante lá do filme. Não lembro o nome. E é um papel bem marcante aí, porque lembra um pouco o papel dele em A Balada do Pistoleiro, né? Então tá aí o terceiro filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida. Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. Quarto filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida, Velozes e Furiosos 10, de 2023.
E o quinto filme, Matador de Aluguel. Quinto filme que eu assisti com o Joaquim de Almeida. E eu julgava que eu tinha visto esse camarada em outros filmes, mas eu vi apenas 5 filmes realmente com o ator português Joaquim de Almeida. Então vamos lá. Se eu tivesse que estipular a atuação mais fraca do Joaquim de Almeida, na minha opinião, não sei, cara. Talvez no Atrás das Linhas Inimigas, porque eu não lembro dele nesse filme. E as outras atuações são todas bem padrão. Então seria bem difícil dizer qual foi a mais fraca. Agora, com certeza, se tivesse que colocar a melhor atuação do Joaquim de Almeida, na minha opinião, foi em A Balada do Pistoleiro, como o traficante Bútil. Gostei muito daquela atuação, tanto que ela marcou totalmente. Toda vez que eu vejo esse ator em algum lugar, eu sempre lembro dele como Bútil. E agora, se tivesse que colocar o filme mais fraco que o Joaquim de Almeida participou como ator, eu diria que foi o Velozes e Furiosos 10. Provavelmente eu diria que foi Velozes e Furiosos 10, de 2023. E se eu tivesse que colocar aí o melhor filme que eu vi ele participando como ator, eu colocaria A Balada do Pistoleiro de 1995. Agora, pra gente finalizar aí os atores aí, pelo menos os principais, o elenco principal desse filme aí do Matador de Aluguel, falaria sobre Billy Magnussen, que faz o papel do vilão também no filme. E assim, pelo que eu vi, eu não assisti nenhum outro filme com esse cara. E, sinceramente, eu não assisti nenhum outro filme com o Billy Magnussen, a não ser o Matador de Aluguel. Então, né, a gente terminou aqui a análise sobre o elenco, o diretor, história prévia aí, currículo desses atores e diretores. E eu posso falar agora tranquilamente sobre o filme sem dar spoilers. Eu quero tentar fazer vocês sentirem vontade de ver o filme. Ou não, né? Bom, Matador de Aluguel, como eu falei, é uma refilmagem de um filme de 89 chamado Matador de Aluguel. É uma coisa engraçada que eu acho nesse filme é o nome, o original, Roadhouse, que seria equivalente a uma casa da beira da estrada, a casa da estrada. Não faz muito sentido esse nome, mas tem uma porrada de filmes americanos que tem nomes que não fazem muito sentido. E por conta disso, as distribuidoras aqui no Brasil acabam modificando, ainda bem, muitos nomes de filmes. Né? Porque, cara, como é que seria tentar assistir um filme chamado A Casa da Estrada? A gente olharia assim, e aí, do que esse filme trata? Ficaria uma coisa meio vazia. Acho que Matador de Aluguel. E outra crítica que eu tenho o nome Matador de Aluguel, já lá em 89, e nesse filme, eu acho que é um título que também ele não condiz muito à realidade desse filme. Porque, sinceramente, Matador de Aluguel, quando a gente pensa num assassino profissional, num assassino de aluguel que a gente contrata para matar alguém e acabou, pronto. Não tem nada a ver com esse filme. Porque o nome mais certo que deveriam ter dado para esse filme para ficar ao pé da letra seria Leão de Chácara. Ou então O Segurança. Porque seria realmente algo realista. Porque o personagem vivido pelo Jake Gyllenhaal, o Woody Dalton, o nome do personagem, ele não é um assassino, não é um matador de aluguel, não é um assassino contratado para matar outras pessoas. Ele é um cara que bom de pancada que é contratado para botar ordem no bar, que meio que a clientela tá meio complicada, bem violenta, né? Então é um cara para um leão de chácara ao pé da letra, vamos dizer assim. Eu me identifico muito com a história desse filme porque eu compartilhei um pouco dessa experiência profissional de ser um matador de aluguel, segundo o que o filme fala, né? Um leão de chácara, um segurança de lugares barra pesada. Eu já trabalhei em lugares de má fama aí, que tinha clientela extremamente barra pesada, que eu tive que usar de violência em alguns casos aí para poder colocar uma ordem e impedir que certos problemas ficassem piores. Então eu gosto muito desse filme Matador de Aluguel porque ele me identifica assim com o mocinho, né, o protagonista, ser um cara que passou por algumas experiências tal como as minhas, né? Só que o cara passou por muito mais, claro, né? Nos filmes sempre as coisas são muito mais
mais exageradas do que na vida real, né? Mas assim, então assim, essa é a minha crítica um pouco ao nome do filme. Acho que não transmite a realidade do que é a história. Mas assim, tirando isso, o filme é muito bom. É, eu daria uma nota 7,5 para esse filme. Seria um filme que tá acima do surpreendente para mim, porque eu não esperava muita coisa do filme pelo fato de ser uma refilmagem de um filme dos anos 80. E quando eu vi o filme, eu achei ele melhor ainda do que eu já tinha uma certa pouca expectativa. E achei muito boa as cenas de pancada, de luta, muito boa, bem coreografadas. Você tirou a gente um pouco daquela vicissitude chata que o cinema de Hollywood estava tendo com desde outro filme desse diretor aí, o Doug Liman, né, que foi o Identidade Borne. Se você parar para perceber que após a Identidade Borne, a maioria dos filmes de ação tinha aquela forma de luta sem muita coreografia, com a câmera meio tremida, mostrando poucos detalhes da luta, e ficavam lutas muito frenéticas, com câmera tremida, e que não davam muito destaque para as cenas de luta e para as coreografias de luta, que era uma coisa muito comum de a gente ver nos anos 80. E uma coisa que meio que deixou um pouco meio. Tirou um pouco da empolgação da vida dos filmes dos anos 2000 de ação. E meio que, né, assim, a gente pode dizer que o Doug Liman acaba que nesse filme Matador de Aluguel ele se redime um pouco disso, por mais que eu goste de A Identidade Borne, mas a Identidade Borne tem essa herança bem depreciativa foi esse tipo de efeito de luta e com câmera tremida, ser muita coreografia que acabou virando um vício de Hollywood, até por ser mais barato para se fazer, né? E E o Doug Liman meio que se redimiu aí com um filme com cenas de luta muito bem trabalhadas, com coreografias boas. Um outro trunfo que eu dou para esse filme é que eles chamaram um lutador de vale tudo de verdade, o Conor McGregor, para dar um realismo para as cenas de luta, para realmente ser uma coisa bem mais brutal e realista, né? O Jake Gyllenhaal também ficou muito bem nas cenas de luta que ele participou. Teve uma coisa que eu até achei legal na primeira aparição dele lutando. Lembrou um pouco até Dragon Ball Z, né? Quando os caras estão tipo se achando que podem dar um ataque num cara sozinho e o cara se move tão rápido na esquiva e consegue atacar vários de uma vez num movimento muito rápido ali, que os caras nem entendem o que aconteceu. Eu gostei muito disso, da forma como foi mostrada. E as cenas de ação, os efeitos também muito bons, eu gostei. Muita gente criticou, isso que eu queria falar, um ponto central nesse filme. Eu estava meio que até desencorajando eu de assistir, mas eu também não levo muito a sério a questão de crítica, que a crítica geralmente ela massacra muito filmes que são até bons e endeusa e coloca muita elogio para filmes ruins. O exemplo enorme a gente tem com Barbie, né? Barbie, houve uma. Nossa, a crítica fez tanto elogio para o filme Barbie e o filme é uma porcaria, um filme dos piores que eu assisti na minha vida. E o Matador de Aluguel, que é um filme bacana, ao estilo do típico cinema brucutu que a gente era acostumado a ver nos anos 80 e 90, do cara que chega. O cinema brucutu, se você for olhar, ele é uma releitura do cinema de faroeste, cara, que o cara chega numa cidade que está tudo desorganizado, que o crime tomou de conta, e o cara, com os punhos ou com armas, ele resolve aquilo ali com sua masculinidade. Eu acho que está faltando mais desse tipo de filme. Meio que se perdeu um pouco essa cultura de fazer esses filmes bacanas aí, que são um ótimo entretenimento para se passar o tempo assim bacana. E esse filme resgatou um pouco disso, Matador de Aluguel. E até a surpresa para mim de o Jake Gyllenhaal estar tá no papel desse que ninguém pensaria uns 10 anos atrás, ou até menos, em ver o Jake Gyllenhaal num tipo de papel mais físico, mais brutal, mais de pancada, de luta como esse, né? E então assim, a crítica comigo ela não tem mais moral para nada, já tem um bom tempo. Então a crítica única que vale é a minha. Hoje alguns canais aí que eu citei, como o canal Filmes e Games, e alguns outros caras que eu mando um abraço aí, como o camarada do Super 8, né? Acho que é Ricardo Gal. Acho que eu não lembro no primeiro nome dele agora.
Tem uma porrada de gente que eu tenho o maior respeito e que eu levo muito a sério a crítica deles no YouTube. Mas a crítica mesmo, aquela crítica mais. Também quero mandar um abraço pra galera do Sexta à Meia-Noite também. As críticas deles muito boas. Mas assim, continuando, o que eu ia falar? Que a questão que a crítica mesmo profissional, né? A crítica de mídia, mais engajada, mais profissionalizada, que inclusive fica idolatrando vários filmes ruins que ninguém tem saco para assistir, que depreciam vários filmes bons que são agradáveis, o grande público gosta. Eu acho que, sinceramente, eu não levo mais a sério esse tipo de crítica. A única crítica que me importa, tirando essas que eu falei, é a minha própria crítica. Pelo fato de ser um cara que fiz uma faculdade em locadora de vídeo. Sempre fui muito fã de filmes, sempre assisti muito filme. E eu tenho mais propriedade, provavelmente, para falar sobre filmes do que muitos críticos cheios de arrogância aí que falam mal de filmes bacanas, que são bons aí, só por um ideal meio que de tentar pousar de intelectuais, pseudo-intelectuais do cinema. Mas é isso aí. Então tá aí a dica. Eu não vou falar muito mais sobre o Matador de Aluguel, porque eu não quero dar spoiler, mas eu vou dar uma sinopse pequena. Temos esse camarada, né, que é o Woody Dalton, vivido pelo Jake Gyllenhaal, que ele é um lutador de UFC, que não está mais lutando no momento, é um ex-lutador de UFC e que ele é contratado para colocar ordem, né, nesse bar, que é chamado A Taverna. E lá é muito violento, toda hora chega gangue de motoqueiros, chega gente tocando terror, quebrando tudo, e ele tem que dar um jeito de colocar ordem e paz nesse ambiente aí. E meio que ele se mete num monte de confusões, né? Porque todo mundo que é barra pesada começa a querer dar um jeito nele e expulsar ele da cidade com brutalidade. Então eu acho que não posso falar mais nada sobre esse filme, porque senão vai tirar um pouco a graça aí. Mas tem ótimas cenas de porrada, de luta, cenas de ação muito boas. E eu também queria dar um destaque para cenas de atropelamento que tem nesse filme, são bem tensas, bem bacanas mesmo. Você fica, caramba, velho! Uma coisa que eu poderia dizer que é a palavra que eu mais falei, a reação que eu mais tive assistindo esse filme foi o caramba, cara, como é pode? O cara tá em pé ainda, tipo isso. Então tá aí a dica, assistam Matador de Aluguel de 2024, dirigido pelo Doug Liman, com o nosso amigo Jake Gyllenhaal no papel principal. Tá a dica do nosso primeiro locadora do Rômulo. Vocês não vão se arrepender. Raramente eu dou uma nota 7,5 para um filme brucutu assim de ação. Geralmente, para um filme de ação ganhar uma nota dessa daí, tem que ser um filme muito bom. Então vamos lá, né? Assistam aí Matador de Aluguel e depois coloquem nos comentários aí o que vocês acharam desse filme. E até a próxima locadora do Rômulo e os nossos vídeos que vamos falar sobre outros assuntos aí. Até mais, meus camaradinhos.